Oi, pessoal. Belezinha? Deixa eu só conferir aqui uma coisa. Show. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao pessoal que participou da nossa conversa na quarta-feira. Eu acredito que foi extremamente produtivo. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito. São coisas que me motivam, sabe, para dar aula, assim, é poder realmente ter essa troca e ver que aquilo que eu estou fazendo não está simplesmente passando uma matéria para vocês, um conteúdo, mas também trazendo reflexões e, enfim, eu fico muito feliz realmente. Obrigada aí pela organização. E quando quiserem fazer de novo, é só me avisar que a gente marca, beleza? Bom, então, para dar continuidade à nossa disciplina, hoje a gente começa a falar sobre fungos, né? Na real, essa é a nossa penúltima unidade. Depois a gente vai falar de vírus e aí acabamos a nossa disciplina, né? Bom, para falar de fungos, né, a gente vai falar a área de estudo dos fungos, né, a micologia. E aí eu gostaria já de mostrar aqui para vocês, né, aonde está o fungo dentro das espécies. A gente conhece muito o reino Animalia, a gente conhece muito o reino Plantae, né, das plantas, e muitas vezes os fungos eles são pensados como são estudados, né, até pouco tempo eram estudados como parte ou uma parte, né, das plantas, né, como se fossem plantas, mas a realidade é que os fungos são muito mais próximos aí da nossa espécie, né, enfim, dos animais, do que propriamente das plantas, né? E aí eu já vou explicar o porquê disso, né? Bom, então, só para fazer uma especificação aqui, quando a gente está falando, né, de classificação, a gente tem, né, como início ali o reino, então reino animal, reino plantae, né, reino fungi, né? Dentro do reino a gente tem os filos, dentro dos filos temos as classes, dentro das classes temos a ordem, depois família, gênero e finalmente a espécie, né? A espécie que é o nicho mais, nicho não, mas é o mais estreitinho ali onde a gente consegue diferenciar um organismo do outro, né? Mas ainda dentro da espécie a gente tem as cepas, deixa eu me mexer aqui para vocês conseguirem ler, as cepas, né, que são algumas diferenciações dentro de uma mesma espécie. Né? Então, podem ser diferenciações morfológicas ou fisiológicas, né, causadas por alguma mutação que pode ter acontecido naquele organismo. Então, organismos de uma mesma espécie que apresentam algumas diferenças básicas ali seja na sua morfologia, ou seja na sua fisiologia. Né? Bom, dito isso, né, os fungos, eles são seres, deixa eu me mexer de novo, deixa eu me diminuir um pouquinho. Aí. Os fungos, então, são seres que são eucarióticos, né? Então, diferente aí de bactérias, né, que a gente estuda até agora, os fungos são eucarióticos, assim como nós, né, assim como as plantas são eucarióticos, mas eles são heterotróficos, e isso é uma das principais diferenças, né, que a gente tem dos fungos para as plantas. Né? Enquanto as plantas são autotróficas, ou seja, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, né, usando um carbono inorgânico na forma de CO2, por exemplo, para a produção, né, de açúcares, né, para o seu crescimento, os fungos são heterotróficos, né, assim como os outros animais, e vão utilizar carbono orgânico, né, como fonte de sua nutrição. Né. Geralmente são saprófitos, ou seja, se alimentam de matéria em decomposição. Né. E a gente pode fazer uma subdivisão aí, né, dos fungos em bolores e cogumelos, que são multicelulares, né, e as leveduras que são aí unicelulares, né, compostos por uma célula só. Os fungos multicelulares, né, vão ser formados por micélios, né, que é uma massa de estrutura filiforme. São fios, né, que se juntam, e esses fios são chamados de hifas. Né? Aqui está essa foto aqui como um exemplo, né, são as hifas. E o micélio é o conjunto dessas hifas, né, que são filamentos microscópicos de um fungo multicelular. E aqui o desenho, eu trouxe aqui o desenho, deixa eu ver um negócio aqui. Ó. Isso aqui, pronto. Estão vendo? Estão vendo. Então aqui a gente tem as hifas, né? A gente pode ter as hifas que são septadas, né? Que existem septos na sua estrutura, ou hifas que não têm esse septo.
tá? Alguma diferenciação. Bom, o micélio ele fica imerso em matéria orgânica em decomposição, né, no solo ou nos organismos vivos, né? Essas células, né, a forma de alimentação dos fungos é interessante porque é quase como se fosse extra, né? Então eles liberam enzimas, né, que vão fazer a digestão do substrato e depois esse substrato ele é absorvido, né, na forma de nutrientes aí para os fungos, né? Os fungos têm uma parede celular que geralmente é de quitina, isso também já os diferenciam das plantas, né? Alguns podem ter celulose na sua parede, mas geralmente é de quitina, né? A reprodução pode ser tanto sexuada quanto assexuada, então, quando é assexuada, geralmente se dá por brotamento ou brotamento por divisão mitótica. Acho que a gente, se eu não me engano, a gente já viu isso lá quando a gente estava falando dos micro-organismos, né, do brotamento. Né? Então, existe uma mitose e aí existe a formação de uma nova célula. Né? Lembrando que a diferença de mitose e meiose é que a mitose vai criar uma célula exatamente igual à célula mãe, né? Enquanto a meiose cria células com metade do material genético, né? Que a gente teria numa célula original. Mitose vai dar origem a células somáticas, ou seja, formou novas células do corpinho aqui, é mitose, né? Agora, vai formar um óvulo, um espermatozoide, enfim, alguma célula gameta, né, que é para procriação, aí a gente está falando de meiose, porque a meiose de metade do conteúdo genético vai para a célula, né? Ou a reprodução sexuada, pode ser aí por plasmogamia, que é a fusão do citoplasma de dois micélios próximos, né? Então aí já tem uma troca, né, de material genético, ou cariogamia, que é a fusão de núcleo dos gametas masculinos e femininos, né, que ocorre na última etapa da fecundação, né, da reprodução sexuada. Bom, a classificação dos fungos, havia muita dificuldade nessa classificação, inclusive, já vou até destacar algo aqui. O capítulo do livro que eu passei para vocês, no meu livro é capítulo 11, tá? Ele está ali tá junto do capítulo que fala sobre parasitas, algo assim, né? Só que aí eu comecei a estudar por ele e eu vi que, por ser um livro antigo, né, essa classificação ainda ela já está ultrapassada, tá? Então no livro, se vocês, eu não sei a versão digital, pode ser que já esteja atualizada. Então deem uma olhada e até podem me contar aí se já está atualizado. Procurem lá no livro, tá? A parte que fala sobre fungos. Não vai ter um capítulo, pelo menos no meu não tinha, um capítulo escrito fungos, descrição, não. Vai estar dentro de um capítulo que fala sobre parasitas, algo do tipo, tá? Então essa parte aqui, dessa classificação, eu já não peguei do livro, tá bom? Eu já fui fazendo uma pesquisa em artigos mais atuais para trazer essa classificação que é mais recente, né? Que se faz nesses filos, né? Que a gente tem zigomicota, ascomicota, basidiomicota, critidiomicota e glomeromicota, né? Que são os 5 filos que a gente tem de fungos atualmente, tá? E agora eu vou descrever um pouquinho de cada um deles para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Talvez vocês lembrem, eu quando eu estava estudando isso também, eu fiquei me lembrando, porque eu lembrava de Basidium miceto, né? Eu lembrava desse nome, mas eu não lembrava de Basidium micota, né? É porque Basidium micota é o nome do filo, mas os que pertencem a esse filo são os Basidium micetos, por exemplo. Enfim, não sei se é uma dúvida para vocês, mas isso foi algo para mim que eu demorei para sacar, assim. Mas enfim, vamos lá. Então, os zigomicotas, os zigomicetos, né, são fungos de conjugação. Eles são ditos de conjugação exatamente porque as hifas desses fungos, né, elas se conjugam com hifas de diferentes cepas. Né? Lembrando, então, que cepas são organismos de uma mesma espécie, né, mas que têm alguma diferença aí, morfológica, fisiológica, e quando a gente fala de zigomicetos, eles têm essa capacidade de conjugar duas cepas diferentes, né, de hifas. A gente também viu muito sobre cepas na época da pandemia, né, a gente falou, uma nova cepa do vírus, né, uma nova cepa porque continuava sendo, né,
o vírus da Covid, mas com uma mutação, né, era uma nova cepa. Bom, continuando, então, a zigomicota é o fungo de conjugação com micélio complexo, composto de hifas, né, de parede quitinosa. Essas hifas crescem rapidamente quando o substrato é propício, podem produzir esporos, que são facilmente transportados, né, pelo ar, enfim, ou por insetos. Né. Quando esse esporo atinge uma superfície, um substrato que seja favorável ao seu crescimento, ele vai germinar e vai produzir novas hifas e assim vai se dando o seu ciclo. Né? Não formam corpos de frutificação, como são os cogumelos, no caso, né? São utilizados na fabricação de molho shoyu, por exemplo, alguns medicamentos anti-inflamatórios e anticoncepcionais também usam esse tipo de fungo. Né? Eles geralmente não são patogênicos. Isso aqui é o bolor de pão, tá, gente? Até coloquei uma fotinha aqui. Isso aqui é bolor de pão, bolor de fruta, né? E aí, né, são aí infestadas por né, a contaminação, o crescimento vai se dar por esporos, né? E aí por isso que você já deve ter ouvido falar, né, que quando tem um alimento que está mofado, não adianta você tirar a parte mofada e o resto não, porque na realidade todo aquele alimento já vai estar com as hifas, né, contaminado, né, nesse alimento. Bom, deixa eu ver o tempo aqui, tá de boa ainda. A ascomiceta apresenta mais de 65 mil espécies, então é uma das que mais tem espécies dentro. Né? Então, lembrando, é um filo, dentro do filo a gente tem as espécies. Né? Aqui a gente tem mais de 65 mil espécies, né? E aqui estão inclusas, por exemplo, as leveduras. Né? As leveduras que a gente já conversou a respeito quando a gente falou de fermentação. Né? Então, a fermentação do pão, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, né, produção de álcool também, Saccharomyces cerevisiae, é uma levedura, né, responsável pela fermentação. Né. Na produção sexuada, eles produzem ascos, que são sacos, por isso é ascomicetos, né, mas também podem ter reprodução assexuada, né, que é o caso das leveduras. Né, alguns exemplos aqui, o Penicillium notatum, Penicillium roquefort, né, Penicillium camembert, só por olhar isso daqui eu acho que vocês já imaginam, né, que são fungos que são utilizados na produção, por exemplo, do queijo Roquefort, né, do queijo camembert, ou a Saccharomyces, né, responsável pela fermentação, então é aquela que vai utilizar a matéria orgânica, né, tanto como doadora como quanto aceptora de elétrons, né, tem a Cândida albicans, que é patogênica, quer dizer, todos, né, nós, principalmente as mulheres, temos, né, cândida no nosso corpo, é normal ter isso, mas o que acontece muitas vezes é a proliferação desses organismos por algum desbalanço, e aí tem a candidíase, né, como resultado. Muitos, então, assim como a cândida, muitos desses desses fungos podem ser patogênicos, né, muitos deles podem sim ser patogênicos, né. Bom, aí temos os basidiomicetos, né, que são mais de 30 mil espécies, algumas são comestíveis, né, como champignon, né, alguns são venenosos. Uma vez eu vi um documentário sobre produção de cogumelos e o criador falava todo cogumelo é comestível, alguns uma vez só, porque enfim, depois você morre. Mas eu achei bem, bem legal essa descrição. Né. Também aquelas orelhas de pau que crescem nas árvores, né, que crescem em matéria em decomposição, também são basidiomicetos. Né. Aqui também se encontram algumas espécies que vivem em mutualismo, formando as micorrizas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que faz uma troca, é uma vida mutualística com raízes de árvores. Né. Eu vou falar um pouquinho mais para frente mais sobre isso. E também alguns parasitas, né, como as ferrugens, que são ferrugens, não ferrugem do ferro, né, mas ferrugem aquela de planta. Vocês já devem ter ouvido falar também de perda de plantação por causa da ferrugem, né, é um basidiomiceto. E aí a gente tem as micorrizas, né, que são essas estruturas formadas pela associação entre fungos e raízes de plantas vasculares, que ocorrem em diversos ecossistemas terrestres. E aqui a gente tem algo super interessante, que é
que dá origem aí à internet das árvores, à internet das plantas. Eu vou contar isso para vocês provavelmente aqui no próximo vídeo. Né? Alguns desses também então podem ser patogênicos. Né? Temos também os cristiodimicotas, são encontrados em ambientes marinhos, né, lagos, solo, até mesmo fontes hidrotermais, podem formar colônias, né, com hifas ou viveiros solitárias. Né. Grande maioria das espécies decompositores, são os únicos fungos, né, que apresentam esporos flagelados, né, aí até usados na sua locomoção, podendo também ser patogênicos. Né? Então, essa é a classificação que a gente tem mais recente, né, desse reino. Né? Tem o glomeromicota, desculpa, essa sim é a última. Grande valor econômico, pois formam associação mutualística, assim, né, como os que eu já mostrei anteriormente, formam essas micorrizas, né, com diversas espécies de plantas, que é essa associação de fungo com raiz, né, onde o fungo se favorece pela utilização, né, da glicose da planta e fornece nutrientes para a planta. Né? Bom, beleza. Vou parar por aqui e aí eu faço um novo vídeo discutindo um pouco mais sobre isso. Valeu, gente!